condicionalidades, né? Ou seja, você impõe uma visão política e uma visão de investimento própria do banco e não respeita a soberania dos países nem a prioridade que o país atribui. Bom, em vista disso, né, o BRICS inicia seu trabalho e passa certamente a se fortalecer, mas, nesse processo, obviamente, ele sofre todas as consequências das crises sobrepostas que recaem sobre todos os países do mundo e sobre os bancos também. A inflação alta, o baixo crescimento, a crise climática e os conflitos geopolíticos e a crise sanitária. O banco passa por isso, mas ele consegue, neste processo, ele consegue apoiar já 94 projetos e já desembolsou em torno de quase 20 bilhões de dólares americanos. Nesse processo, o Brasil sofreu, nesse período, um processo, eu diria assim, não aproveitando todo o potencial que o Brasil poderia ter nesse banco. E aí, do total do banco, que o banco desembolsou, nós recebemos, ou seja, tivemos assinados em torno de 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Desses 6 bilhões e 100 milhões de dólares, que desde o início, né, nós assinamos, hoje o Brasil tem, nesses 8 meses que depois que o presidente Lula assumiu, nós assumimos a presidência do banco, o Brasil conta hoje com já assinados, prontos para serem investidos 2,8 bilhões de dólares, que equivale mais ou menos a em torno de quase 10 bilhões de reais, se você considerar mais ou menos um câmbio de 4,9, como está hoje. Esse dinheiro, ele foi, primeiro nós, no dia 12 de outubro desse ano, lá em Marrakech, assinamos com o ministro Fernando Haddad um empréstimo de 1 bilhão com o governo federal. Esse empréstimo estava assinado desde 20 de dezembro e não tinha sido reclamado pelo governo brasileiro, sequer tinha sido aprovado no Senado. Agora, nós estamos assinando 2 outros projetos, totalizando 1 bilhão, como o presidente Mercadante falou, 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Esse projeto de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, ele é um projeto bastante atrativo, porque ele é um projeto de 24 anos, com 4 anos para pagar uma taxa de juros bastante competitiva para o Brasil. Ele pode ser gasto em infraestrutura, mas, basicamente, o foco do banco é investir em desenvolvimento, não é em infraestrutura, é em desenvolvimento. Para nós, só existe desenvolvimento se for desenvolvimento sustentável e desenvolvimento inclusivo, senão não há desenvolvimento. Nesse sentido, é que o banco investe em infraestrutura, mas ele investe em infraestrutura considerando todos esses aspectos, a repercussão em termos do meio ambiente, a repercussão em termos da capacidade de centrar nas pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas. Então, é um investimento dirigido para as questões, obviamente, ligadas a saneamento, à saúde pública, ligadas à educação, ligadas à logística. A logística é absolutamente imprescindível para ter desenvolvimento, e também a toda a infraestrutura que permite a economia digital, toda a infraestrutura que permite tanto, por exemplo, a computação em nuvem, quanto, por exemplo, as redes, né, como a 5G, agora já tem a 5,5G, que dá uma imensa capacidade. Então, esse projeto é para isso, mas o foco dele, sem nenhuma exceção, tem de contemplar também a questão
né, da sustentabilidade, da adequação ao combate à mudança do clima. O outro projeto, esse totaliza 1,2 bilhão. O outro projeto é um projeto que está focado exclusivamente nas questões de adaptação e mitigação à mudança do clima, desastres naturais e também a promoção da floresta em pé. Ele monta 500 milhões de dólares. E ele está centrado, basicamente, numa visão de desenvolvimento e uma visão de preservação do meio ambiente. O Brasil, nesse quesito, tem uma situação bastante excepcional em relação aos países do mundo, pela nossa matriz energética, pelo fato de nós termos, se somarmos vontade com recursos, nós temos capacidade de reduzir o desmatamento. E nós temos uma matriz energética que é absolutamente sustentável. Essa matriz energética, ela permite que nós tenhamos uma competitividade nessa questão ambiental bastante diferenciada. Então, esses 500 milhões, ele tem fundamentalmente essa visão de aceleração da nossa capacidade, do nosso poder, que eu chamaria nosso poder ambiental. Eles todos são uma visão da nossa estratégia aplicada no banco. Basicamente, o Brasil também é muito adequado. Por quê? Porque hoje a gente evita duas coisas: investir em projetos isolados e também impor aos países membros os projetos que eles devem fazer. Nós recebemos as prioridades dos países membros e recebemos também a soberania. Isso fazemos com o Brasil. Mas o Brasil tem um programa que é muito importante, é uma plataforma de desenvolvimento, que é o PAC. Então, o PAC permitirá que nós tenhamos uma visão e mais impacto ao fazermos esses investimentos. Então, para nós é muito importante a existência do PAC. Além disso, uma outra questão também visando o impacto dos programas é a repercussão regional dos programas, tanto olhando de um ponto de vista intrarregional, ou seja, o impacto entre os estados, as unidades subnacionais do país, né, os estados aqui da federação, mais impactar diferentes estados, melhor é o programa, ou seja, de maior envergadura, tem mais impacto. E o outro também, ou cidades, muitos municípios trabalhando em conjunto. E a outra questão também é o impacto na região, entendida aí como entre países, né? O banco, ele investe fundamentalmente no Brasil, mas ele contempla a possibilidade do cofinanciamento, que é o que nós temos uma parceria com a CAF. Justamente o Brasil, o NDB investindo no Brasil e a CAF nos países vizinhos, dentro dessa visão latino-americana. A outra questão que eu acho muito importante, para a gente destacar, é que o investimento nessas plataformas que produzem esse impacto, eles são excepcionalmente considerados na nossa aprovação, porque você tem o que a gente chama, né, uma quantidade determinada de recursos que vão ser administrados para cada país, né? Nós respeitamos o fato de que os países fundadores no banco, eles têm de ter um equilíbrio, ou seja, têm de ter uma igualdade. E o Brasil, hoje, tem essa capacidade que não tinha antes, ao ter o PAC. Então, o PAC vai facilitar, eu quero destacar isso, que o PAC vai facilitar, daqui para frente, que o banco contemple essa plataforma e dê recursos para essa plataforma. E aí eu quero falar por que é importante fazer isso com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É importante porque quem conhece o país não é o NDB nem a CAF. Quem conhece o país é o BNDES.
o BNDES que está próximo das questões do país, que está ligado, tem sensibilidade em relação à situação do governo. E, ademais, eu acredito que é muito importante a parceria dos bancos multilaterais com os bancos de desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos de preocupar com isso, nós do Banco dos BRICS, tem 520 instituições financeiras entre bancos multilaterais e bancos nacionais de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, os ativos dos bancos nacionais de desenvolvimento montam a 20,2 trilhões de dólares americanos. Os nossos ativos de bancos multilaterais montam apenas em 2,2 trilhões de dólares americanos. Então, fazer parceria com os países, fazer parceria com os bancos nacionais de desenvolvimento é estratégico para investir nos países do sul global. É fundamental. Uma outra questão que eu vou encerrar, antes que eu fale mais que o homem da cobra, porque a mulher da cobra não fala muito, mas o homem da cobra fala. Eu quero quero explicar uma questão fundamental, que é emitir e emprestar em moeda local. Nós, hoje, temos de minimizar o impacto que o aumento das taxas de juros e o aumento as próprias desvalorizações cambiais têm sobre os países em desenvolvimento e as economias emergentes. Eu não sei se você sabe que a UNCTAD, que é um órgão da ONU, ela fez uma pesquisa dizendo que os pagamentos de juros nos países em desenvolvimento, pagamento de juro nos países em desenvolvimento, cresceram mais rapidamente do que os gastos públicos em saúde, educação e investimento na última década, o que é extremamente grave. Paga-se mais em juros nos países em desenvolvidos do que se investe em saúde, educação e outros projetos sociais. Isso estimula o nosso impulso de discutir como não pagar tantos juros, como eliminar o elevadíssimo endividamento que os países em desenvolvimento e as economias emergentes têm. E isso tem uma base real também, ou seja, a gente pode pensar isso. Por que a gente pode pensar? Porque a agenda do Fórum Econômico Mundial diz o seguinte: até 26, as economias emergentes, e o banco dos BRICS é eminentemente feito para as economias emergentes, vão ter um crescimento de 45% no comércio mundial. E já o BIS, que é o banco dos bancos, ele prevê que nós vamos passar de 7% para 25% em termos de pagamento e uso das moedas locais. Então, usar a moeda local é uma coisa muito importante. O presidente Lula lançou e insiste muito nessa questão. Eu acredito que ela é uma questão estratégica. Você não resolve isso no curtíssimo prazo, mas você começa no curto prazo, para poder ter um impacto no longo prazo. E o que significa isso? Significa compatibilizar os fluxos de caixa do investidor privado com o pagamento que ele tem de fazer. Se ele tiver de fazer um pagamento em dólar, ao ter uma variação na taxa de juros ou na taxa de câmbio, a dívida dele triplica. Então, e aí ele vai ter, para prevenir isso, vai ter de gastar em hedge, ou seja, ele vai ter de se redigiar, fazer um seguro. Esse é o problema do investimento dos países desenvolvidos. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que essa questão do investimento em moedas locais é uma questão estratégica para os bancos. É estratégica para um banco multilateral, é estratégia para um banco nacional de desenvolvimento. A gente tem de perceber que isso faz parte de uma tendência no mundo de diversificação das moedas. Você tinha um sistema unipolar, um sistema unilateral, centrado só em algumas moedas fortes, e agora há uma nova tendência de diversificar esse movimento. E ela tem também, o banco também trabalha nisso.
nós somos um banco que não só temos recursos e levantamos recursos em mercado de dólar, mas também no mercado de renminbi. E fizemos 2 emissões em rand sul-africano. E temos um projeto de fazer a mesma coisa aqui no Brasil e na Índia, no Brasil em reais e na Índia em rúpias. Por que isso? Porque essa é a forma mais fácil de fazer project finance e parceria público-privada, porque você diminui o risco dos 2 investimentos. Não é uma coisa que se faz imediatamente, mas só as grandes economias emergentes, que têm mercados de capitais mais profundos, como é o caso do Brasil, podem fazer isso. Como o mercado, como é o Brasil, como é a Índia, como é a própria África do Sul e, inclusive, obviamente, a China, que tem hoje o 2º maior mercado monetário do mundo. Eu quero dizer que nós hoje vivemos, nós temos uma maior capacidade de investimento, porque captamos também na moeda chinesa renminbi. Eu encerro dizendo o seguinte: para mim é um grande momento, porque, junto com o que nós assinamos em Marrakech e junto que estamos assinando hoje, o banco conseguiu oferecer, e eu estou vendo aqui a Tatiana, que nos ajudou muito, que integra o Conselho de Desenvolvimento do banco. O banco investiu 2,7 trilhões só no governo central. Nós também temos investimento nas unidades subnacionais. E é isso que hoje nós estamos aqui anunciando. Concluímos desse ano com para o governo federal, 2,7 bilhões de dólares. Obrigado. Neste momento, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, e a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, acompanhados do presidente da República, assinam os contratos de captação de recursos entre o BNDES e o NBD, o Banco dos BRICS, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Presidente, deixa eu só fazer um agradecimento aqui, primeiro ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Estou vendo ali a Arlindo Chinaga, deputado federal. Quero agradecer ao Parlamento a agilidade e a dedicação com que ele tratou esse empréstimo. E aos relatores, ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que eu já presidi também, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, tem sido muito atento aos projetos do banco. E aos relatores, o senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco, que deu o parecer sobre a primeira mensagem de infraestrutura, o senador Fernando Farias, MDB de Alagoas, a segunda mensagem, que é sobre o clima, e dizendo para vocês o seguinte: o que nós estamos assinando aqui já foi aprovado pelo Tesouro, a garantia, já está aprovado pelo Senado, já está sendo assinado, está no caixa. Portanto, quero dizer aos governadores e aos prefeitos e aos projetos de concessão público-privada, viu, Nelson? Porque também pode entrar. E aos projetos de clima, corram, porque bebe água limpa quem chega primeiro, e a fila no BNDES está grande, está pior que metrô na hora do rush. Está todo mundo vendo, venham logo. Lá do Paz tem eleição e o prazo é curto. E você está sempre na frente da fila. Venha logo que nós queremos continuar ajudando o Rio, tá bom? Os recursos de longo prazo serão concedidos pelo NBD ao BNDES para apoiar projetos públicos e privados com abrangência nacional que visem a redução da emissão de gases poluentes, a adaptação aos efeitos das mudanças do clima e o apoio a projetos relacionados à infraestrutura sustentável.